Depois de falar aí sobre a produção de vinhos, queremos falar de um outro setor, queremos falar da construção civil, que está trazendo uma boa surpresa esse ano, esse fim de ano, né, Giane Guerra? A Giane já está aqui para falar justamente sobre isso. Pois é, Cris, ontem saiu um dado que deixa a gente que trabalha com economia bem ansioso, que é o PIB. É o principal indicador da economia brasileira, o IBGE divulgou ontem, era o dado do terceiro trimestre do ano e veio melhor do que o esperado, um crescimento de 0,6%. E um dos puxadores desse crescimento foi a construção civil. E esse dado era nacional. E aí eu fui atrás para saber como é que nós estamos com a construção civil aqui na região sul. E eu busquei esses dados lá na Câmara Brasileira da Indústria da Construção. E olha só, dados positivos e bem positivos, viu, Cris? Número de unidades residenciais lançadas aqui na região sul teve um crescimento de quase 50% sobre o trimestre anterior. E unidades residenciais vendidas, um crescimento superior a 15%. E olha só, 3.500 unidades lançadas contra 4.200 vendidas. Essa diferença é importante por quê? Porque nós tivemos um baque muito grande na construção civil durante a crise econômica. E isso formou um estoque de imóveis que não foram vendidos. Então é importante que sim, o número de vendas supere o de lançamentos para que a gente consiga desovar esses imóveis que não foram vendidos durante a crise econômica, para que as empresas lancem mais imóveis, contratem mais pessoas. E aí eles vêm com preços melhores também. Ah, isso depende, viu, Cris? Porque se aumenta a compra, a tendência é que os preços tenham uma elevação. E aí depende, tá? Depende se isso vai acontecer rapidamente ou não. Pode ser que tenhamos um ajuste sim, mas vai demorar um pouco porque ainda tem muito imóvel à venda. Então, quem está querendo vender o seu imóvel ainda vai demorar um pouquinho para aumentar os preços. E a construção civil é muito importante porque é uma grande geradora de empregos e vem extinguindo postos de trabalho aqui no Rio Grande do Sul. É motor da economia porque quem compra a casa depois quer mobiliar. Claro. Né? Então aí acaba movimentando outros setores da economia. E é um termômetro de longo prazo, porque uma empresa só lança um empreendimento se ela tem expectativa de que vai vendê-lo. Uma família só compra um apartamento se tem uma expectativa boa em relação ao seu emprego, em relação à sua renda, né, Cris? Giane, agora a inflação para o consumidor de Porto Alegre também aumentou, né? Eu quero saber o que está pesando mais aí no bolso do consumidor. A Fundação Getúlio Vargas divulgou o fechamento de novembro do índice de preços ao consumidor e a gente está sempre de olho, sempre monitorando, tá? E teve um avanço, ficou em 0,37%. Quais foram as principais pressões? A gasolina voltou a liderar o aumento de preços e as pressões na inflação. Lembrando que a gente teve um aumento depois da elevação do preço do etanol, que é adicionado à gasolina, e também 2 reajustes que a Petrobras fez na refinaria. Tivemos o aumento dos jogos lotéricos. Nossa, isso também influencia? Influencia no curto prazo, na inflação do mês, sim, porque o aumento foi muito alto, viu, Cris? Quase de 30%. É R$1 que aumentou, por exemplo, na aposta da Mega Sena, né? E aí isso interfere tanto que os jogos lotéricos têm na inflação do mês o mesmo peso que o arroz e o feijão. Nossa! A gente viu os números do PIB, eles são altamente positivos, a economia vem dando sinais de melhora, mas o emprego, ou no caso o desemprego, é um índice que continua a preocupar. Hoje a gente tem índices parecidos com aqueles que tinha no fim do último governo do PT, que gerou toda uma grande comoção nacional. Por que o desemprego não está cedendo se a economia vai bem? Pois então, bem que eu queria que a taxa de desemprego caísse para menos de 10% no país, mas está custando mesmo, né, para isso acontecer, Túlio. Porque para um empresário aumentar o quadro de funcionários da sua empresa, ele precisa ter mais segurança. Esse desempenho do PIB, esse desempenho da construção civil e de qualquer outro setor da economia precisa continuar por mais tempo, para que o empresário se sinta seguro de contratar pessoas. Porque para tu contratar um funcionário é caro, treinar ele e depois para demitir é mais caro ainda. Então é preciso que ele veja que tem encomendas para os produtos e para os serviços dele e tenha a perspectiva de que essas encomendas continuarão e continuarão aumentando. Depois dessa longa recessão que nós tivemos, é preciso um pouco de cautela antes de fazer esses grandes investimentos. Vamos seguir aqui falando sobre passagem aérea. O preço da passagem aérea realmente aliás, é um mistério, né? Porque a gente não consegue entender como é que aumenta tanto e como é que fica tão diferente o preço de um dia para o outro. Pois é, Cris, época de férias sempre tem aumento de passagem aérea. Chegando a época de férias tem aumento da passagem aérea e agora está chegando as férias. E além disso, também tem elevação da querosene, que é o combustível de aviação e que tem uma influência do dólar. Então, isso acaba tendo um efeito também na passagem aérea. Depois tem um ajuste, quando passa as férias, cai a demanda. Mas sabia que passagem aérea muda de hora em hora, né? Pois é horrível isso, porque a gente, para comprar, tem que ficar com um tempo ali na frente da internet. As companhias aéreas, elas têm softwares que fazem monitoramento
Quando diminui o número de assentos no avião, o preço sobe. Quando a companhia aérea concorrente aumenta, eles também aumentam o preço. Então, o ideal, por exemplo, é usar os sites de alertas de passagem aérea, que coloca lá um preço e quando atinge aquele preço, tu recebe um e-mail avisando. Essa é uma iniciativa bacana. Você colocou carne moída, mas não foi só a carne moída que subiu, né? Não, mas a carne moída tem um peso importante no cálculo da inflação e acabou sendo uma das maiores influências. Mas vou dizer, as próximas divulgações de inflação terão também mais influência do aumento da carne. A bergamota, né, fim de safra, e aí acaba que no mês ela tem uma influência grande porque ela tem um aumento de preço intenso. Mas se a gente considerar o longo prazo, que é, por exemplo, essa inflação e que está baixa nesse indicador, aí acaba que o aumento da bergamota e dos jogos lotéricos, essas elevações, elas se diluem porque elas são muito sazonais. Né? Muito obrigada por suas informações. Tá certo.